Vamos com Alexandre Garcia, que chega trazendo uma notícia impactante direto do Brasil. Se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Deixe o like e deixe seu comentário, isso ajuda muito nossa presença na plataforma. Não esqueça de ativar o sininho para receber cada novidade política em primeira mão. E conta pra gente, de que cidade você está nos assistindo? Queremos saber de onde vem nosso público. Agora, pessoal, sem enrolação, vamos ao conteúdo da notícia que está mexendo com o cenário nacional. Fiquem ligados, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que realmente está rolando nos bastidores. Agora, bora para o assunto de hoje. Fiquei boquiaberto na sexta-feira, quando eu olhei os índices econômicos e vi que o dólar estava caindo e a bolsa subindo. Imaginei que deveria ser o contrário. Ou seja, o mercado estava otimista, eufórico. Um dia depois daquela reunião na Casa Branca, andaram tomando algum estimulante, algum euforizante, ou estão totalmente desligados da realidade? Eu não entendi. Qualquer jornalista sabe, né, ouvindo, porque tinha a fonte primária, foi o próprio ministro de Relações Exteriores, depois da reunião com Marco Rubio, que falou. E disse, olha, não deu em nada, né? A gente conversou, pelo menos a gente conversou, mas ele me chamou no particular ali para uma reunião íntima, só a dois, né? E que eu não posso revelar. Gente, qualquer pessoa sabe que o assunto foi político nessa reunião. E foram as exigências que todo mundo conhece, de devido processo legal, Estado democrático de direito, fim de censura, fim de perseguições políticas, né? Respeito a direitos humanos, respeito à Constituição. Eu não entendi essa reação do mercado. Talvez seja aquela história que eu vi em jornais, né? No dia seguinte, Trump se reuniu, recebeu Zelensky e negou o míssil Tomahawk para o Zelensky. Eu vi em manchetes de jornais assim, Zelensky vai a Trump pedir míssil Tomahawk. Não, a manchete é Trump negou míssil Tomahawk. E será que tem gente que acredita nessas coisas? Não, só para vocês saberem o que é esse míssil, ele pode fugir do radar, ele pode ter uma trajetória a 30 metros do solo, ele pesa aí uns 1.500 quilos, tem uns 6 metros de comprimento, e pode alcançar 1.600 quilômetros por aí. A distância entre Kiev e Moscou é menos da metade disso. Então, Trump não ia fazer isso para o Putin, ou poderia perder todas as negociações de paz. Não, seria uma ameaça. Olha, daqui a pouco tem um Tomahawk aí no Kremlin. Não. Mas deu a manchete. Zelensky foi pedir Tomahawk. Não deram resultado. Deram a notícia de um dia anterior, depois da reunião. A mesma coisa, tudo bem, antes, olha, o nosso chanceler vai conversar com Rubio para derrubar a tarifa. Isso foi a véspera. Depois, não conseguiu nada, nem 0,5%. E o Brasil vai continuar com queda nas exportações para os Estados Unidos. Isso não é uma boa notícia. O mercado tomou como se fosse uma boa notícia. Eu não entendi nada, né? Mas, enfim, cada um tem a ingenuidade que comporta, né? Qual é um dos pontos, né? Lá a gente viu, olha só, a Maria Corina Machado deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Ela está num lugar incerto e não sabido, não dá para identificar pela entrevista, foi por videoconferência, né? Provavelmente numa embaixada. E aí a Folha de São Paulo perguntou o que a senhora tem a dizer ao Brasil. E ela disse o seguinte, diz que o Brasil teria que dizer para o Maduro, com outros presidentes da região, o seguinte,
Chegou a hora de ir embora. Acabou. Vá pelo seu próprio bem, Maduro. Se o Brasil fizesse isso, contribuiria para tirar os 40% de tarifa política. Tem só 10% de tarifa econômica. Tanto que a reunião econômica foi aberta depois, aí todo mundo pode saber. Aqueles um pouquinho mais de 15 minutos de só dois, Mauro Vieira e Rubio, foram só dois, para não vazar, para não conversar na frente dos outros e vazar. Como vazou aquela conversa da Janja lá na China, né, de pedir que tivesse um chinês para fazer censura no Brasil e tal, no TikTok, aquela coisa. Por isso é que Mauro Vieira não pegou o telefone e saiu de lá. Oi, Lula, olha, foi isso, isso, isso. Não. Ele pegou o avião e veio para falar lá no Alvorada. Para ninguém saber. Se é para ninguém saber, o que é? Uma espécie de ultimato, né, sobre direitos humanos, censura, respeito. O que é o Trump na Venezuela? Quer que Maduro vá embora, que haja uma eleição que vai eleger de novo, né, o partido de Maria Corina. Maria Corina botou lá o embaixador Edmundo, mas se fosse ela, seria muito mais ainda. Assim como o Trump falou exatamente do amigo Bolsonaro perseguido. Né? Prisão sem fato, prisão sem lei, né, que a gente tem aqui. Agora mesmo, foi reaberto, Gonê reabriu um processo, uma ação, que já tinha sido posta no arquivo pelo Aras, pelo Augusto Aras, que não tinha, era influência de Bolsonaro na Polícia Federal. Parece ironia, né? Porque é exatamente o oposto. O Supremo proibiu o Bolsonaro de nomear um diretor da Polícia Federal. É o oposto. Mas vai ser reaberto agora, pelo Gonê. Está reabrindo. Tem fato novo? Tem um negócio lá do governo Bolsonaro? Tem algum fato novo? Não. Então como é que está reabrindo? Eu só queria entender. Outra coisa, o Moraes mandou a defesa do Collor informar por que a tornozeleira dele estava desligada lá na casa dele. Ele não saiu de casa. Não, acabou a bateria. Isso é um problema do Juizado de Execuções Criminais lá de Maceió. Por 36 horas ficou sem bateria. Vai recolher o Collor para a prisão por causa disso, porque ficou sem bateria? Meu Deus, é uma atrás da outra. Né? Bom, é tanta coisa. Bom, mas aí Lula, né? Lula mostrou que não quer entendimento nenhum com os Estados Unidos. Os exportadores brasileiros que se danem. Os discursos que ele fez há pouco, ele foi lá no 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Por que ele foi? Porque o PCdoB é ligado ao PT. É ligado mesmo com acordos aí de federação, algo assim. Foi lá e fez um discurso defendendo os ditadores. Maduro, Cuba, etc. Aliás, pela primeira vez eu vi Lula, estava de terno e tênis. Ele não está inovando, né? Eu vi o Pierre Trudeau, chefe de governo do Canadá, em 1969. Ele virou notícia no mundo porque usava terno, gravata e tênis. Pierre Trudeau. É o pai do Justin, ou Justin, que foi depois chefe de governo do Canadá também. 56 anos depois. Imagino que foi Janja que convenceu Lula a entrar na moda. Mas depois ele teve lá num Cursinhos do Povo, algo assim, né? Que é uma promoção do Ministério da Educação para estimular as pessoas mais pobres a passar no vestibular. Aí está lá escrito que, de preferência, negros e indígenas. Aí já
corrompe o artigo 5º da Constituição, no caput diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Vamos ter que mudar a Constituição. Né? Mas, enfim. E aí ele fez um discurso dizendo que a América Latina não tem que ficar aí ouvindo o fala grossa. Tá? Ele não quer amizade com o Trump. Ele não gostou da química, provavelmente, né, com essas declarações. Ao mesmo tempo que eu estava lá de camisa vermelha, chapéu Panamá, e Haddad, na ocasião, disse que ele aceitou o ministério quando Lula impôs como condição o seguinte: para o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Só que depois ele disse que quem sustenta o sistema tributário é a classe trabalhadora. Quando melhora de vida, o Estado deixa de alcançá-lo. Alcançá-lo deve ser o sistema tributário, porque a classe trabalhadora está no feminino. Mas se isso não fosse falso, uma falácia, ele estaria confessando que não conseguiu cumprir. Se ele está dizendo que é o pobre que sustenta e não o rico não paga imposto, então. E no meio do pobre e do rico tem uma classe média imensa que paga tudo, né? Então, estamos assim. Lula manda o ministro de Relações Exteriores negociar com o Rubio, só para constar, mas ele continua fazendo discurso contra o Trump, contra o capitalismo, contra o imperialismo. O Haddad uma vez me disse que o futuro da humanidade é o marxismo. Né? Interessante. Agora eu vejo aí alguns que assinaram aquela Carta da Democracia a favor do Lula e contra o Bolsonaro e contra o Paulo Guedes. Será que era inveja? Porque agora estão assinando aí uma reação ao desequilíbrio fiscal. Movimento Orçamento Sem Gasto, né? Pela lei de responsabilidade fiscal e tal. O governo e o Congresso seriam responsáveis. Eu vi entre as assinaturas Pércio Arida, Edmar Baixa, Helena Landau, Armínio Fraga. Acho que todos esses assinaram a tal de Carta da Democracia. Henrique Meirelles, Maílson da Nóbrega. Esse é o Brasil. Agora vamos ao que realmente importa. O inquérito antigo contra Bolsonaro foi desarquivado e isso levanta muitas perguntas. Por que esse processo, que estava parado há tanto tempo, voltou à tona justamente agora? Será coincidência ou estratégia? Muitos especialistas acreditam que esse movimento é político. Há quem diga que é mais uma forma de manter o ex-presidente na mira, sempre sob pressão, sempre em evidência. Enquanto isso, temas realmente urgentes, como a economia, segurança e o custo de vida, continuam sendo deixados de lado. O curioso é que, quando o assunto envolve figuras ligadas ao atual governo, tudo é tratado com calma, silêncio e até certa proteção. Mas quando o nome é Bolsonaro, tudo vira manchete. Isso mostra o quanto ainda existe uma guerra de narrativas dentro do país, uma disputa por poder, por controle e principalmente por influência sobre a opinião pública. O que muitos não percebem é que esse tipo de notícia acaba desviando o foco do que realmente afeta o povo brasileiro. Enquanto discutem o passado, o presente vai sendo ignorado. E no fim, quem paga essa conta é o trabalhador, é o cidadão comum, que só quer um país mais justo e transparente. E você? O que acha disso tudo? Esse desarquivamento é um ato de justiça ou apenas mais um capítulo de perseguição política? Comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Deixe também o like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando as análises mais diretas e sem filtro do Brasil. Aqui é o Davi Luiz e eu te vejo no próximo vídeo, trazendo a verdade que muita gente tenta esconder.